Sindicato dos Bancários sempre está assim, bem presente na vida dos bancários do país todo. Ele é bem atuante aqui no Santander, no Casa 1, e sempre está orientando, até às vezes através até da distribuição do jornal, que são informações importantes para todos nós da categoria, algo mais pontual, participante do pessoal aqui que trabalha conosco. Quero parabenizar o sindicato pelo 92º ano, né, de luta aí, de força, batalhando pela categoria, orientar e conseguir o que for necessário junto à Febraban, que não é fácil a gente trabalhar com o pessoal do outro lado.